último ano, tudo bem? Professor Matheus aqui, saudades de todo mundo, espero que todos estejam bem, tá certo? Pessoal, vamos estudar um pouquinho? Vamos quebrar essa quarentena para poder estudar um pouquinho aí, dar uma pausa nos jogos online, dar uma pausa em tudo que você está fazendo e vamos aqui, geografia, conteúdo antes, que a gente ia ver pouco antes do fechamento para a quarentena, tá bom? Vamos ver aqui as fórmulas de relevo brasileiro, um pouquinho também da hidrografia do Brasil, uma aula bem rápida, bem tranquila, bem simples, bem direta ao ponto, tá certo? Vamos lá então. Pessoal, relevo brasileiro. Lembrem-se, o Brasil é um país de dimensões continentais, tá bom? É um país absolutamente gigantesco, muito grande. Consequentemente, todos os estudos feitos aqui são difíceis. É difícil a gente conseguir achar uma estrutura, a gente conseguir achar um padrão para poder estudar, seja o solo, sejam as formas de relevo, seja o céu brasileiro, a hidrografia do Brasil, tá? Tudo é muito difícil, porque nós moramos num país muito grande, tá bom? Então, pensando nisso, para poder facilitar um pouco o estudo, principalmente do relevo brasileiro, foi feito em 1970 até 1985 um projeto chamado Radan Brasil. Tá? Era um projeto basicamente, a gente tem aqui nada mais é do que radar da Amazônia, aqui brasileira, que foi um projeto que visou durante todo esse período aqui mapear o relevo brasileiro. Como que eles faziam isso? Tá? Os militares, eles, por meio de aviões, eles conseguiam colocar alguns radares nesses aviões e sobrevoaram o território brasileiro ao longo de todo esse tempo, colhendo informações topográficas, a altura do relevo principalmente, se ele é mais baixo que o relevo ao seu redor, se ele é mais alto, fazendo todas as medições, tá bom? Por meio disso, um geógrafo chamado Julierdin Ross, está vivo até hoje, professor lá em São Paulo, professor de geografia do departamento lá da Universidade de São Paulo, ele desenvolveu um mapa que sistematizou todas as formas de relevo do Brasil. Tá? E ele não só fez isso com as formas de relevo, mas ele também usou as estruturas rochosas, o tipo de solo aqui do Brasil. Tá? Como que ficou esse mapa? Para quem está acompanhando a apostila, página 27, tá certo? Olha só o mapa feito pelo professor Jurandir Ross. Nós temos aqui o que está em marrom são os planaltos, o que está em amarelo são as depressões e o que está em verde são as planícies. Como é possível a gente perceber logo de cara, a gente vê que tem muito mais planalto e muito mais depressão do que planícies aqui no Brasil. Tá? Lembra que eu falei que o professor Jurandir também usou as estruturas rochosas? Elas estão presentes aqui também. Onde a gente tem pequenos X no mapa, significa que ele é um solo cristalino, ou seja, um solo muito duro. Onde nós temos pontinhos, temos um solo sedimentar. Lembre-se, solo sedimentar é um solo bem mais mole, um solo muito mais arenoso. A gente já tinha discutido isso, né? As bacias sedimentares, os escudos cristalinos, os cátons. Nós tínhamos visto isso antes de pararmos, antes da gente ter que parar, tá bom? Então, logo de cara, como eu já falei, muito mais planalto e muito mais depressão do que planície. Só que, como o Brasil é um país muito grande, nós temos as três formas, tá? E as suas variações, certo? Quais são as variações? Ora, dentro de um planalto nós podemos ter morros, serras, montanhas. Montanhas que não existem no Brasil, tá? Nós não temos montanhas no território brasileiro. O que nós temos são morros, serras e escarpas, que fazem parte do Planalto. Chapadas também são outras formas de relevo que estão ali presentes, tá? Mas principalmente essas três que eu falei para vocês aqui. Por que não tem montanha no Brasil? Lembre-se, para ter montanha tem que ter encontro de placa tectônica. O Brasil fica, felizmente, longe dos limites dos encontros das placas tectônicas, tá certo? Vale lembrar que o encontro das placas tectônicas, além das montanhas, ocasiona também terremotos, maremotos, se for no mar. Então são aqueles problemas tectônicos que alguns países enfrentam, principalmente o Japão. Aqui no Brasil, nós estamos livres, tá certo? Então, o professor Jurandir, com a ajuda, o auxílio do Radan Brasil, ele conseguiu mapear os planaltos, as planícies e depressões brasileiras, conforme nós já vimos aqui, e uma característica geral de cada uma, tá? Isso aqui é uma característica geral. Nós vamos ver isso mais aprofundado quando a gente entrar no conteúdo de regiões brasileiras, tá certo? O Planalto brasileiro, ele é caracterizado por ser ondulado e apresentar escarpas, serras e morros.
relevos. São outras formas, já tinha falado para vocês, tá certo? Antes da gente dar continuidade nas outras formas, como são as outras formas de relevo aqui no Brasil, vale a gente lembrar como que um planalto e uma planície se comunicam, tá certo? Nós temos aqui um planalto, então o relevo que ele é mais alto do que o que tem em sua volta, e aqui a representação de uma planície. O planalto ele vai sofrer a erosão, que é aquele desgaste feito por meio da ação da chuva, por meio da ação do vento, tá? Esse desgaste vai fazer com que esses fragmentos eles se transportem por meio da ação do vento, tá? Então a gente no planalto os fragmentos, eles são erodidos e são dispersos e são depositados diretamente nas planícies, tá? Então a gente tem erosão no planalto e deposição na planície, tá certo? É um processo que demora alguns belos milhares de anos, tá bom? Então os planaltos e as planícies se comunicam dessa forma. Os planaltos sofrem desgaste, enquanto as planícies sofrem a deposição dos sedimentos que saíram dos planaltos. Depressões brasileiras. Gente, as depressões, elas são aquela forma de relevo que é mais baixo do que todo o relevo em volta, todo o relevo à sua volta, tá? Só que a gente não pode confundir agora planície com depressão, tá? A planície, ela vai sofrer a deposição. As depressões, elas também sofrem erosão. Fiz até esse esqueminha para vocês aqui, ó. Planalto e depressão sofrem erosão. Planície vai sofrer a deposição desses sedimentos, tá bom? São depressões suaves, aqui no Brasil, um relevo mais rebaixado, tá bom? As planícies brasileiras geralmente acompanham os leitos dos rios. De novo, na página 27, a gente tem aqui, como a gente pode ver, isso aqui não é de graça, tá? Essa planície está acompanhando todo o rio Amazonas. O litoral brasileiro também tem bastante planície, tá? E alguns outros rios importantes, mas isso não é regra, tá certo? Isso aqui acontece em alguns casos, mas não é regra. Há em menor quantidade do que planalto e depressão, aquilo que nós já tínhamos conversado. Então, lembre-se, importantíssimo, planalto e depressão sofrem erosão, planície sofre a deposição. É isso que a gente vai ter, a gente vai conseguir diferenciar eles por meio desse esqueminha aqui, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre hidrografia brasileira, ou seja, o estudo das águas aqui no Brasil. O Brasil é um país que possui muita água doce, né? Nós temos as águas subterrâneas, representadas pelos aquíferos principalmente, a gente já viu isso ano passado, vamos ver de novo esse ano com mais calma. Nós temos as águas superficiais, os rios, tá? Alguns lagos aqui são um pouco mais raros, existem, mas são um pouco mais raros. E também o mar, tá bom? Representado na figura do mar territorial brasileiro e na zona economicamente exclusiva brasileira. Quem estiver acompanhando na apostila, pode abrir lá na página 29, que a gente vai ter esse esqueminha aqui, tá certo? Como funciona o mar territorial brasileiro e a zona economicamente exclusiva do Brasil, tá certo? Aqui a gente tem em azul um pouco mais escuro o mar territorial e azul mais escuro que eu digo bem próximo do litoral, tá? E um azul um pouco mais claro, a zona econômica exclusiva. No mar territorial, somente o Brasil pode explorar e somente embarcações permitidas pela Marinha Brasileira podem navegar, tá bom? Não pode embarcação nenhuma que não tenha permissão da Marinha. Já na zona economicamente exclusiva, somente o Brasil pode fazer a exploração dos recursos minerais, atividades de pesca dessa parte do mar, só que as embarcações elas não precisam ter autorização da Marinha para navegar. Essa que é a diferença entre elas, beleza? Pessoal, essa aula de hoje, uma aula mais simples, uma aula mais tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, vocês têm meu contato, tá? Continuem fazendo as tarefas, continuem se dedicando, as tarefas que eu passo para vocês na plataforma Positivo On. E nós nos vemos por aí, em mais aulas que a gente vai estar trazendo para vocês, mais aulas gravadas e trazendo conteúdos que nós já veremos em sala de aula, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau, tchau.